quando se aprova, digamos, em 2011, ainda não havia Star Times aqui. Portanto, não estava-se a falar de um contrato específico, ainda não se sabia quem seria, digamos, o financiador. Portanto, as regras que aparecem lá são regras mais gerais. É verdade que, neste momento, teve que se combinar quer as exigências do financiador, por causa da forma de financiamento que foi encontrada, assim como os interesses, digamos, do Estado. Mas vamos separar as duas entidades. Uma, no caso do Moçambique, é a Star Times Media Moçambique, que é uma empresa nacional que tem como acionista, digamos, a Star Times, digamos, da China, e a Star Times da China que implementa, digamos, o outro projeto. Se teoricamente, por exemplo, nós tivéssemos ido buscar, digamos, o financiamento do Japão, ou o financiamento da França, ou o financiamento, digamos, da Índia, provavelmente essa Star Times, digamos, da China, estou a referir a Star Times da China com a qual o governo assinou o contrato, não estaria a implementar o projeto de migração. Acho que, se for a ver, talvez, o que há de comum em todo esse país está-se a referir, é que o financiamento desse processo de migração vem da Exim Bank. E a Exim Bank, digamos, tem as suas exigências, né? Coloca como exigência que o financiamento tem que ser usado por uma empresa, digamos, daquele país. Portanto, o que eu diria é que a empresa local, essa que foi licenciada para efeitos, digamos, de televisão, digamos, por subscrição, não tem que ser confundida com a Star Times que vai implementar o processo de migração. Não há nada de privilegiado aqui. Todas as empresas no mundo sabem que todos os países da região 1 da ITU, ou todos os países africanos, se eu quiser só limitar os africanos, não falar dos europeus, vão fazer a migração de 2015. O que quero dizer é o seguinte, é que a questão é falta de informação para se posicionar... Há um conhecimento genérico. Não, mas é exatamente isso. É por causa disso que, por exemplo, o Japão, por exemplo, tentou, digamos, implementar o sistema, digamos, deles aqui em Moçambique. Nada impede que um outro país, os Estados Unidos, ou francês, ou indiano, pudesse vir aqui. Portanto, não há aqui necessariamente, talvez, aquilo que chamaria de acesso à informação privilegiada, porque toda a gente sabe que vai haver migração. Eu creio que, se fosse para ser feito pela Star Times Moçambique, o governo chinês não daria o dinheiro, porque o governo chinês financia empresa chinesa, não empresa moçambicana. Portanto, a implementação vai ser feita mesmo pela empresa da China. Por caso contrário, o financiamento já estaria a vir para uma empresa moçambicana. E esta empresa moçambicana talvez até nem seria a Star Times Media Moçambique, seria a TMT. Não seria a Star Times, porque a entidade com a qual a Star Times da China vai trabalhar local é a TMT.